tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alto eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor. Agradecido seja o teu nome nessa noite, Pai. Nós queremos sim o Senhor. Prosseguindo para o alto eu vou. Prosseguindo para o alto eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. João capítulo 3, por favor, abra sua Bíblia, quem ainda não abriu. João capítulo 3. Evangelho de João no capítulo 3. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações nesta noite. Muito provavelmente que exatamente agora, milhões de brasileiros estão lotando igrejas. Domingo para o brasileiro é dia de ir à igreja, principalmente no domingo à noite. E esse fenômeno de adesão a alguma religião cresce no nosso país. E há uma tendência mundial de crescimento que os filósofos e estudiosos chamam de espiritualismo ou espiritualidade. Há uma tendência de crescer essa busca pelo espiritual, o desenvolvimento do espiritual. Isso cresce assustadoramente e isso leva cada vez mais pessoas às igrejas. E isso tem um lado muito positivo, não podemos negar que a religião traz socialmente um benefício muito grande. Isso é reconhecido pela filosofia, pela sociologia, pela antropologia, é reconhecido. Eu me lembro de um discurso de um político lá no Espírito Santo, agradecendo as igrejas evangélicas pelos benefícios sociais que elas estavam trazendo para a sociedade, que eram visíveis. Aderir a uma igreja, participar de uma igreja, é uma coisa muito boa e salutar. Se você ainda não fez essa adesão, você está perdendo. Se você está pensando em fazer isso, faça, é muito bom. Mas é preciso você entender, é preciso dizer que não basta você aderir a uma religião. Não basta apenas você se membrar a uma reconhecida igreja. E eu volto a dizer, isso é bom que você esteja procurando uma igreja, mas, biblicamente, nós precisamos mais do que uma igreja. Biblicamente, nós precisamos mais do que uma igreja. O pastor Rick Warren, escrevendo o livro Uma Vida com Propósito, ele diz: nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas é uma vida sem propósitos.
Porque se você vive sem conhecer o propósito de Deus, a minha vida e a sua vida não tem significado, não tem relevância e, o pior, não tem esperança. Sem propósito, a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e cercada de acontecimentos sem nenhum motivo. Sem propósito, nós somos como giroscópios, girando em um ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem conhecer e viver os propósitos de Deus, nós continuaremos a levantar domingo após domingo, vir à igreja, cumprir rituais religiosos e muitas vezes voltaremos vazios para a nossa casa. Se eu vivo sem conhecer o propósito de Deus para a minha vida, eu posso, ou eu vou continuar levantando domingo após domingo, saindo de minha casa, vindo à igreja, cumprindo rituais religiosos, cantando os hinos, trazendo o meu dízimo, e posso correr o risco de estar voltando vazio para casa. E aí eu quero dizer para você que está o grande desafio da igreja evangélica no Brasil, e talvez o meu desafio, o seu desafio, o desafio dessa igreja que tem a sua parcela. Vocês sabem o que me motiva muitas vezes a estar num culto? É saber que eu vou voltar diferente. Não é o fato de ser pastor, não é o fato de ser reconhecido, de ter qualquer tipo de honra, e não é o fato de ter a necessidade de ter um trabalho, porque eu poderia ter outro. Quantas oportunidades eu já tive. Mas você sabe que uma coisa que me encanta, tanto pessoalmente como pastor, é o fato de eu poder dizer para você que você veio aqui, essa noite saiu da sua casa, e que você pode voltar para a sua casa diferente. E diferente para melhor. Você pode voltar daqui efetivamente transformado. E se há alguma coisa que eu e você, que nós, como cristãos, já membros da igreja, precisamos afirmar, confirmar, reafirmar, precisamos crer, precisamos cantar, precisamos falar é nisso. Nós cremos no poder de Deus transformar pessoas, mudar pessoas. Nós estamos cercados por pessoas que estão voltando vazias para suas casas. A questão delas não é ir a uma igreja, elas estão indo, mas infelizmente muitos continuam voltando vazios. Você deve ter alguns amigos no seu trabalho assim. Há 3 perguntas que nos ajudam a descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Os autores são unânimes em dizer isso. A primeira delas, por que eu existo? Por que eu existo? Já parou para pensar? Você tem resposta para essa pergunta? Qual é o propósito da minha vida aqui? Por que eu nasci? Estas são perguntas que um dia todos nós vamos fazer. E é à procura dessas respostas que as pessoas estão buscando muitas e muitas igrejas. E isso não somente agora, mas por milhares de anos. E é lamentável que muitas delas morrem sem descobrir a resposta. E eu tenho uma resposta simples, que não é minha, mas que eu concordo. Por que isso acontece? Porque as pessoas querem descobrir o propósito de Deus para a sua vida, começando pelo lado errado.
Por que eu existo? Qual o propósito da minha vida? Por que eu nasci? Pastor, como que eu descubro a resposta para isso? Talvez o senhor tenha de fato razão. Aqui está o ponto inicial de uma mudança, de uma transformação que eu preciso tanto. E, por favor, eu não estou falando aqui somente de uma transformação, de uma mudança, de uma virada de mesa em termos materiais. Porque isso é algo que realmente bate fundo no nosso coração e nas nossas preocupações. Eu não estou falando somente disso, porque isso aí é fichinha. Essa virada de mesa aí no campo material, talvez um especialista na área, uma palestra, até mesmo desses vídeos que você vê na internet, pode te ajudar muito. Eu estou falando de uma virada de mesa mesmo na sua vida espiritual. É coração cheio de sentido e de significado para viver. Uma paixão que nunca morre. Uma paixão que vai durar até o último fôlego. E uma paixão, e um amor, e um significado que vai sobreviver a todas as circunstâncias adversas da sua vida. Ou seja, aconteça o que acontecer, hoje pode estar indo tudo bem, amanhã as coisas podem estar complicadas para a sua vida pessoal, mas você continuará com sentido para viver, você vai continuar querendo viver, você vai continuar apaixonado por essa vida, e você vai continuar gozando de uma alegria acima das circunstâncias, se você de fato descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. E muitas pessoas costumam procurar essa resposta no lado errado. Procuram nos consultórios, procuram nos livros, procuram na filosofia, procuram numa carreira bem-sucedida, enfim, procuram num projeto social. Mas eu quero dizer para você que o lugar certo de você começar essa busca chama-se Bíblia Sagrada. O lugar certo de você descobrir o propósito da sua vida não é você olhar para dentro de você mesmo, como alguns dizem. Você precisa de uma reflexão, parar e pensar e começar a refletir sobre sua vida pessoal. Você mesmo vai encontrar essa resposta dentro de você. Como que você vai encontrar essa resposta dentro de você mesmo, se você não criou você mesmo? Somente o Criador é que pode te dar essa resposta. E é por isso que o lugar correto de começar é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. E eu sei que esse discurso é meio fundamentalista, é meio já fora de moda, né? E talvez você um dia tenha se cansado de ouvir um pastor dizer isso na igreja, porque achou que isso não se aplica muito a você, e você é uma pessoa moderna e sofisticada. O texto que nós acabamos de ler nos coloca exatamente numa situação assim. Um homem chamado Nicodemos, o texto diz que esse homem era um fariseu, e ele era um dos mais importantes religiosos da sua época. Eu não estou falando para você de alguém que frequentava a igreja de domingo, não, meu amigo. Eu estou falando para você o cara de maior autoridade na religião judaica naqueles dias em Jerusalém. Esse homem sabia tudo. Em termos de conhecimento teológico, de que aquela época dispunha, esse homem sabia tudo. Em termos de religiosidade, esse homem era imbatível. Ele cumpria todos os rituais. Ele sabia, ele ensinava todos os rituais, e esse homem também se destacava por uma vida moral irreputável.
Se quisesse um camarada honesto, era Nicodemos. Se quisesse um bom pai de família, era Nicodemos. Se quisesse um bom filho, era Nicodemos. Um bom marido, era Nicodemos. Porque para ser um dos principais dos fariseus, esse homem tinha sua vida vasculhada. Ficha limpa, 100%. Mas esse homem estava religiosamente perdido. E eu quero dizer para você nesta noite, na nossa reflexão, sobre esse tema. E eu quero falar hoje e quero falar domingo que vem sobre esse assunto com você. Religiosamente perdido dentro da igreja. Religiosamente, presta atenção, perdido dentro da igreja. Esse era o caso de Nicodemos. Esse homem foi procurar Jesus à noite. Muito provavelmente porque ele não queria se comprometer, ele foi procurar Jesus à noite. E embora esse homem, ao conversar com Jesus, não tenha ido direto ao ponto que o levara à presença de Jesus, Jesus vai direto ao ponto. E mostra qual é realmente a razão que o levou à busca de Jesus. Amém? Você me entendeu? Ele chegou cheio de rodeios para falar com Jesus. Rabi, mestre, se dirigindo a Jesus. Eu sei que o senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o senhor faz, esses sinais, se Deus não estiver com ele. Então, ele, como um bom, habilidoso, político, religioso, ele elogiou Jesus, reconheceu os milagres de Jesus, começou uma conversa de uma forma politicamente correta. E ele estava na expectativa de que Jesus respondesse da mesma maneira. E é incrível, né, a pedagogia didática de Jesus. Jesus olhou bem no olho dele e falou assim: em verdade te digo, se você não nascer de novo, você está no inferno. Em outras palavras, né? Eu estou fazendo aqui uma paráfrase. Porque esse homem sabia, a crença era, ou ele estava no reino de Deus, ou ele estava no inferno. Então, quando Jesus dizia, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, Jesus disse para ele, ó, se você não nascer de novo, você está no inferno. Com você e toda a sua religiosidade. Jesus pegou pesado com ele, hein? Nicodemos vai ao encontro de Jesus buscando uma resposta para a questão básica de todo homem. Como entrar no reino de Deus? Como eu posso ser salvo? As pessoas hoje em dia têm muitas respostas quando você conversa sobre religião, sobre Deus com elas. Mas no fundo, todos estão muito preocupados. Será que se eu morrer agora eu vou para o céu? Nicodemos não estava seguro em relação a esta questão. E preste atenção, apesar de toda a sua religiosidade, esse homem ainda não sentia-se aceito por Deus. Apesar de toda a sua religiosidade, ele não se sentia ainda filho de Deus amado. Todo o esforço através da religião não foi suficiente para dar a esse homem a certeza da vida eterna nos céus. Na verdade, ele estava religiosamente perdido dentro da igreja. Ele não tinha resposta para as perguntas de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou. Ele estava perdido. E o que Jesus faz nesse encontro é levar esse homem a entender a sua real necessidade.
O que Jesus faz com esse homem aqui nesse primeiro momento é levá-lo ao ponto inicial, aonde ele encontraria as respostas que ele precisava, a fazê-lo entender a razão da sua insegurança, a fazê-lo encontrar o sentido para a sua existência. Ele era um religioso que se movia na escuridão, escondido. E escondido ele vai encontrar aquele que podia dar razão para ele existir. O poder de Deus, quando se manifesta em nossas vidas, muitas vezes, ele vai nos levar exatamente a esse ponto. Nós oramos aqui, ao início do nosso culto, lemos a palavra e oramos, pedindo, Deus, que o Senhor se manifeste com o seu poder, fazendo muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. Não foi isso? Amém? Você lembra dessa oração? Senhor, o Senhor é poderoso para fazer mais do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. E talvez esse poder se manifestará na sua vida, levando você exatamente a esse ponto. Você veio buscar uma coisa, você veio pensando numa coisa, mas talvez Deus esteja levando você a refletir exatamente sobre esse ponto, tentando levar você ao início. O poder de Deus, quando se manifesta, meus irmãos, muitas vezes ele confronta fortalezas que, com o passar do tempo, vão se formando ao redor da nossa mente, ao redor do nosso coração. Por que eu estou falando isso? O que significa isso? A Bíblia chama de fortalezas o orgulho, o sentimento de autossuficiência. E essas eram duas fortalezas que estavam cercando a mente e o coração desse homem. E que mantinha esse homem preso ao pecado. Você, pastor, que pecado? O senhor falou que esse homem era nota 10 moralmente. O pecado desse homem, sabe qual que era? Viver independente de Deus. Esse era o pecado dele. E talvez Deus hoje esteja se manifestando, levando você a entender o seguinte. Você está pensando assim, pastor, eu sou esse cara aí, viu, Nicodemos? Estou quase lá. Eu nunca matei, nunca roubei, sou bom filho, sou bom pai. E eu procuro fazer as coisas tudo certo. Inclusive, já dei até oferta para missões hoje, pastor. Eu sou um cara bacana. Então, que pecado é esse? Que fortaleza é essa? Pode ser que a sua fortaleza, o seu pecado, seja a decisão, a sua decisão de viver independente de Deus. Tem muita gente, meus queridos irmãos, muitas pessoas que estão lotando as igrejas, mas que persistem nesse pecado. O pecado de viver independente de Deus. Estão lotando a igreja, cumprem todos os rituais religiosos, mas insistem que podem viver sem Deus. E aí você fala, pastor, mas isso é bem incoerente. Se a pessoa está na igreja, significa que ela quer viver na dependência de Deus. Nem sempre. Buscar uma igreja significa, Deus, eu quero o Senhor sobre a minha vida, eu quero o seu senhorio sobre a minha vida. Eu aceito a tua palavra como verdade sobre a minha vida, como verdade final sobre a minha vida. Não, querido. Nós nos enganamos. E Nicodemos é um exemplo clássico para nós do Novo Testamento de alguém que estava na igreja diariamente, cumpria todos os rituais, mas vivia independente de Deus. A doutrina de Nicodemos, ou a fé de Nicodemos, estava mais na sua capacidade própria de merecer e de conquistar a salvação do que na obra sacrificial de Jesus. Esse era o grande ponto. Você pode estar numa igreja, cumprir todos os rituais, saber todos os hinos, ser um dizimista,
um participante na obra missionária até mesmo, mas ainda continuar vivendo assim, confiando na sua capacidade própria. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, continua a se jactar, continua a se orgulhar do fato de que você, ou do que você pensa ser capaz de salvar a si mesmo. O problema de Nicodemos era esse, ele entendia que a sua religiosidade, o seu moralismo eram suficientes para que ele entrasse no reino de Deus. E quando ele encontra Jesus, Jesus aponta o dedo para ele assim, né? Eu digo apontando o dedo assim, aquele olhar penetrante, e diz assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, nada disso que você está fazendo resolve. Sabe o que eu acho incrível aqui, meus queridos irmãos, e que eu queria falar bem direto para você? É o amor de Deus, que não se cansa de procurar o homem. Você pensa que foi Nicodemos que foi atrás de Jesus? Não, foi Jesus que se deixou encontrar. Você pensa que Zaqueu foi atrás de Jesus? Se bem que o texto lá é muito claro, né? Foi Jesus que encontrou Zaqueu. Então, talvez, se você ainda não cogitou isso, ainda não pensou nisso, talvez Deus esteja manifestando o seu poder e a graça na sua vida e dizendo para você: meu filho, eu não desisti de você. Eu estou atrás de você, você é meu. Vamos. Nicodemos aqui foi confrontado, e foi confrontado porque Deus ama. Em verdade te digo, ou seja, Nicodemos, essa é a verdade sobre a sua vida. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A vida de Nicodemos não estava fundamentada na verdade de Deus, mas na mentira diabólica de que o homem pode alcançar o céu por seus méritos e por seus esforços. A verdade é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Presta atenção no texto, meu irmão. Salvos pela graça. Deus não pede que você entre com nada. É graça. Mas a nossa mente, né, a mente do século 21, tão utilitarista, num tempo que a gente não pode sequer encostar o carro sem pagar. Já viram isso? Nós fomos fazer uma caminhada sábado, lá no Parque do Sabiá, e ninguém faz caminhada e leva dinheiro, né? Mas eu saí de casa e falei: vou levar um trocadinho para tomar uma água, né? Eu e o Anderson, meu cunhado. Chegamos lá, já tinha alguém assim, de uniforme, esperando. Eu falei: mas não é possível, até aqui? Não tem condição. E na frente tinha uma placa, R$4. Se você for caminhar lá no Parque do Sabiá, pode levar o dinheirinho. É R$4 para estacionar num terreno lá, todo acidentado, sem nenhuma proteção. Não, eu vou estacionar na rua mesmo, pastor. Vai pagar. R$1, R$2. E eu vou dizer para você, eu dei R$1 porque era o que eu tinha. Nós tínhamos gastado tomando água, porque não tinha água lá no parque nesse dia. E o cara não gostou de ganhar R$1 só não, viu? Ele não gostou. E eu falei para o Anderson, não sei se você se lembra, assim, nós chegamos, ele estava sentado e ele continuou sentado, com o braço cruzado. Eu que levei o dinheiro até ele. Ele não saiu do lugar dele para buscar o dinheiro. Está assim. Então, nós achamos que salvação tem que pagar alguma coisa. Eu tenho que entrar com alguma coisa. Até para estacionar, eu pago. A nossa mente, infelizmente, é assim. Quando eu falo de salvação pela graça, as pessoas sempre me falam assim: pastor, mas nós não temos que fazer nada. A gente gosta de pagar mesmo, né?
Não, não tem que fazer nada, mas não é possível. Só que quando você explica melhor, você sabe que alguém já pagou. Na verdade. O que você precisa é crer naquele que já pagou. Amém? Só que Nicodemos dizia o seguinte: não, eu tenho que entrar com alguma coisa. Eu tenho que ir na igreja todos os domingos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Porque só a obra de Jesus não é suficiente. Esse é o pecado que às vezes um homem comete sem se dar conta, de achar que Jesus não é suficiente. Que maravilhoso, porque Jesus se manifesta mostrando o verdadeiro caminho. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água, pastor? Nascer da água refere-se ao batismo do arrependimento. Ou melhor, desculpem, refere-se ao arrependimento, pregado enfaticamente por João Batista como condição para ser salvo. Nos dias de Nicodemos, antes de Jesus, João Batista andou por todo aquele território pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Nicodemos havia rejeitado essa mensagem. E Jesus fala para ele, falou: sabe essa mensagem que você virou as costas para ela? Que o meu profeta anunciou, preparando o caminho para mim, essa mensagem que é a verdade. E você precisa nascer de novo. Você precisa entender essa obra do Espírito Santo de fazer você nascer de novo. O arrependimento, ele advém da consciência de que nós somos pecadores e não podemos nos salvar sozinhos. O arrependimento, ele vem dessa consciência de incapacidade nossa de nos salvarmos. Quando eu falo de arrependimento, meu querido, não estou falando que você, para ser salvo, você tem que se arrepender do pecado da mentira, do pecado do adultério, do pecado de algum tipo de problema ou de mal que você tenha feito a uma outra pessoa. Eu não estou falando desse arrependimento. Esse aí é necessário, mas esse não é necessário para a salvação. O arrependimento necessário para a salvação é você reconhecer que você precisa de Jesus para ser salvo. Aí as pessoas vêm para mim e falam assim: pastor, eu vou para a sua igreja, mas eu preciso resolver algumas coisas primeiro. Não, eu fiz isso, eu faço aquilo, o senhor não me conhece. Eu falei assim: rapaz, vem do jeito que você está, Deus quer você do jeito que você é. E as pessoas ficam assustadas com isso: mas como? Deus me aceita como eu sou? É. Deus te aceita do jeito que você é. Me desculpe se eu vou chocar você, mas Deus aceita você adúltero, ladrão, malfeitor, mau filho, mau marido, desonesto. Ele aceita. Ah, é, pastor? É, ele aceita. E aí, depois que você chega a ele, arrependido, dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor para ser salvo, aí ele perdoa todos os seus pecados e dá a chance de você começar uma nova vida. Amém? Quer dizer, pastor, que eu posso aceitar Jesus, entrar para a igreja e continuar nessa bagunça? Não, meu irmão, espera aí, vamos entender melhor. Primeiro você vem a Jesus e deixa Jesus arrumar a sua vida. É Jesus que vai arrumar a sua vida. Sabe por que você está atolado no adultério, atolado na mentira, atolado na desonestidade? Ou talvez você não cometa nada disso, mas você está atolado na religiosidade e volta vazio para casa. Sabe por quê? Porque você ainda não arrependeu-se desse pecado de viver sem Deus. É por aí que a gente começa. Às vezes a gente começa pelo lado errado, né? A gente fala com as pessoas e fala assim: ó, vai para a igreja, mas ó, fica esperto, porque lá você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, tem que parar de ir nas festas. Os moços, então, ficam preocupadíssimos com isso, né? Não dá nem para rolar uma festa?
Não venha, que Deus vai arrumar a sua vida, porque depois as coisas vão entrar no seu devido lugar. Você vai ver para que festa, você vai ver como que usa o dinheiro, você vai ver como que você vai praticar o sexo segundo Deus, você vai ver como você vai ser um bom marido, como uma boa esposa e assim vice-versa. Mas primeiro Jesus, e depois Ele arruma o resto. Nicodemos invertia a coisa. Primeiro eu arrumo a minha vida para ver se Deus me aceita. Ele inverteu. Então eu quero dizer uma coisa para você: Deus não se agrada da prostituição, Deus não se agrada da mentira, da desonestidade, da safadeza, ele desagrada disso, Ele abomina essas coisas. Mas Ele ama você. E quando você chegar a Ele e experimentar essa presença maravilhosa de Jesus, você vai perceber que as coisas vão entrando no seu devido lugar. As pessoas às vezes perguntam: pastor, se eu tomar essa decisão por Jesus, e o futuro? Meu irmão, deixa Jesus. Deixa Jesus fazer a obra. É nisso que está a sua fé. Entrega o seu caminho ao Senhor. Nós conhecemos tão bem esse versículo. E o mais, Ele fará. E eu quero ousar dizer uma coisa para vocês aqui também, que pode impactar você. Por que tem muita gente que já fez a sua pública profissão de fé e que ainda continua no pecado? É porque não passou para o novo nascimento. Ah, pastor, isso é possível? É. Isso é possível, infelizmente. A gente pode estar dentro de uma igreja e ainda estar perdido, porque nós começamos as coisas pelo lado errado. Mas eu volto a dizer para você, é muito bom você procurar uma igreja. Continue procurando a igreja, mas esteja atento. Porque a obra de Deus na sua vida começa por aí. Se você não nascer da água, o arrependimento, meu querido irmão, muitas vezes ele envolve circunstâncias constrangedoras. O arrependimento, às vezes, ele envolve uma crise de tristeza. E eu já vi muita gente, talvez você me ouvindo se lembre disso, que você disse assim: nossa, mas como eu arrependo do tempo que eu vivi sem Deus, sem Jesus. E aí você chora lamentando o que passou. E isso faz parte do processo de arrependimento. Quando você vê a sua miséria, quando você vê quanto tempo você perdeu, quanto orgulho. Quando essas fortalezas começam a se desfazer pelo poder de Deus, a gente entra numa crise muito grande. Porque a minha segurança e a sua segurança antes de Jesus está em nós mesmos. A gente está seguro ali. E aí, quando Deus tira a nossa segurança, nós ficamos assim: e agora? Eu estou totalmente sem segurança. Se o que eu fiz não é suficiente, então eu estou perdido. E isso é arrependimento. Mas o arrependimento tem um lado positivo, que é o lado da fé. Que é quando, durante a crise de insegurança, você olha para Jesus. E você caminha até Ele e entrega a sua vida a Ele. E confia que, da agora para frente, as coisas vão ser diferentes, porque a sua vida está nas mãos dEle. O arrependimento, então, tem dois lados. O lado da crise, do constrangimento, do choro, muitas vezes. Tem muitas de nós que, durante o toque de Deus, nós somos levados a chorar mesmo, a derramar lágrimas. E a gente levanta de um culto assim, ou de um momento assim, quer pedir perdão para todo mundo. E quer recompensar as pessoas que a gente prejudicou, quer voltar e compensar o tempo perdido. Isso é natural, isso faz parte do processo de arrependimento, essa crise. Mas, ao mesmo tempo, essa crise, essa tristeza dá lugar à alegria e à esperança de uma nova vida que está começando pelo Espírito de Deus. Por isso que o texto diz
quem não nascer de novo, ou quem não nascer da água e do... Nascer da água é o arrependimento, e nascer do Espírito é a nova vida sendo gerada em você. E novamente eu digo para você, se é algo que me enche sempre de muita motivação, é saber que a obra não depende de mim, mas depende do Espírito. Eu estou pregando para você que hoje, é lógico que eu gostaria de ver muitos resultados. Eu gostaria de que 100% voltasse para casa com o coração cheio. Gostaria demais. E às vezes eu subo para esse púlpito aqui com peso nas costas, com a obrigação, com a responsabilidade de que eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter uma performance suficiente para fazer você voltar com o coração cheio, e esse negócio me pesa, eu chego aqui assim, ó. E eu queria que vocês olhassem para mim e falassem, nossa, eu vou orar para esse cara, ele está mal hoje. Aí, graças a Deus, o Espírito fala assim, pera aí, rapaz, a obra é do Espírito, fica aqui, relaxa. Você é instrumento, mero instrumento. E eu tenho uma figura para mim, engraçada. Uma figura que eu uso para mim mesmo, que às vezes eu começo a rir sozinho. Lá em casa eles já estão acostumados com as minhas risadas sozinho. Já tentaram me internar algumas vezes, mas não teve sucesso. Às vezes Deus me fala assim, você é o burrinho que carregou Jesus. Fica quietinho. Lembra do burrinho? Que entrou? Você é ele. As palmas não são para você. A rejeição não é para você. Você é só o burrinho. Faz o seu papel. E o resto é comigo. Então, hoje à noite, quando nós nos reunimos, isso é algo que me motiva, saber que, muito além das minhas forças, o Espírito de Deus está operando essa nova vida em você. E você pode acreditar, meu querido, que se você passar de fato pelo arrependimento, pelo reconhecimento de que você é incapaz e que você precisa de Jesus, você pode acreditar que o Espírito de Deus vai fazer o resto. A nova vida não é obra sua e nem da igreja. Por isso que eu não gosto desse negócio de ficar falando para as pessoas o que eles têm que fazer. Ó, a partir de hoje, você não vai mais nas festas, a partir de hoje você para de beber, a partir de hoje você corta o cabelo, a partir de hoje você faz isso, faz aquilo. Eu não gosto disso, porque a Bíblia não fala que isso é obra minha, isso é obra do Espírito. É Ele que vai falar onde você tem que cortar, o que você tem que parar de fazer, o que você tem que começar a fazer. E eu vejo constantemente essa manifestação do Espírito na vida das pessoas. E as pessoas chegam e me dizem assim, pastor, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer isso. Olha, pastor, eu parei de fazer isso. Eu percebi que isso aí, não, sem nunca eu ter falado nada para ele. É o Espírito de Deus trabalhando na sua vida e na minha vida. E essa obra do Espírito é até a volta de Jesus. Eu gosto de pensar no Espírito Santo de muitas maneiras, né? Eu gosto de pensar nele como um artesão que tem um formão na mão, entalhando uma bonita imagem na madeira. Gosto de pensar num marceneiro pegando uma lixa e lixando as imperfeições. Gosto de pensar em muitas coisas. É a obra do Espírito Santo trabalhando em nós e formando a imagem de Jesus. O verso 19 do texto que nós lemos, e a gente já vai concluir, diz que quando você tem essa revelação de Deus, você é julgado. Amém? Dá para você falar amém mesmo? Você entendeu isso aí? Olha o que diz aí. O julgamento é este. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê? Já está julgado, gente. Não está falando será julgado. Já está julgado. Olha que benção.
Por isso, se você receber a Jesus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, você está salvo. O julgamento aconteceu aí. Então, agora, quando nós nos reunimos aqui, o julgamento está acontecendo. Quando você recebe essa revelação de Deus no seu coração e você já tem os elementos necessários para decidir, o julgamento está acontecendo. Por isso, gente, culto não pode ser brincadeira. Reuniões em que nós falamos que estamos reunidos em nome de Jesus é coisa muito séria, porque naquele momento pessoas estão sendo julgadas. É maravilhoso isso, não é? Mas ao mesmo tempo traz tanto temor para a gente. O verso seguinte diz que a sua nova vida será acompanhada de obras que glorificam a Deus. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em quem? Em Deus. Porque as pessoas sempre me perguntam também, pastor, quer dizer que eu não preciso fazer nada para ser salvo? E esse negócio de boas obras, elas acompanham aquele que já é salvo. Porque você já tem Jesus, é que você vai fazer de fato as boas obras, porque boa obra é só aquela que está em Deus. Olha a revelação de Deus para o seu coração essa noite. Boa obra é só a que está em Deus. A que está em mim não é boa obra, por melhor que ela seja, ela não é boa obra. Boa obra é aquela que está em Deus, em Jesus. E elas vão acompanhar você a partir do momento em que Jesus habita ricamente, o Espírito habita ricamente, você vai ter um desejo intenso de praticar boas obras. E elas são inúmeras. Inúmeras. Desde um copo d'água que você oferece, um agasalho que você oferece na época do frio, até uma oferta missionária, ou um trabalho missionário, ou a própria dedicação da sua vida a uma obra, desde as coisas mais simples até as mais complexas. São boas obras que acompanham a sua vida para sempre. Mateus, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Essa luz é Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então as suas boas obras vão ser vistas pelos homens e eles vão dizer assim: mas que Deus maravilhoso, hein? Quando a boa obra é feita no homem, as pessoas glorificam o homem, mas quando ela é feita em Deus, as pessoas glorificam a Deus. Paulo, explicando um pouco sobre essa nova vida, ele diz em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, temos paz com Ele por meio de Jesus Cristo. Lembra, como eu disse no começo, aquela procura pelo sentido da vida? Agora que você tem Jesus, você cessa a procura. O seu coração é satisfeito. Você encontra o sentido da vida, você encontra o propósito da vida. E isso significa paz. Paz é você terminar o dia sabendo que você viveu aquele dia conforme o propósito de Deus. Isso é paz. Paz é muito mais do que as coisas estarem indo dando certo para nós em todos os aspectos da vida. Paz é muito mais do que isso. Paz é você terminar o dia com a sua consciência de que você viveu aquele dia 24 horas conforme o propósito de Deus. Assim como foi com Nicodemos, também pode acontecer comigo e com você. A crise pode vir como permissão de Deus para levar você ao conhecimento mais profundo de Jesus. Talvez a crise trouxe você à igreja. E agora, você precisa compreender que o objetivo não é só trazer a igreja, o objetivo é levá-lo a Jesus.
Devemos compreender que somente ter uma igreja não basta. É preciso nos arrependermos de nossos pecados e confiarmos somente em Jesus para a nossa salvação.